Bem-vindos ao canal do Costinha Mecânico e hoje eu vou te ensinar a configuração de cilindros dos motores utilizados no mercado. É isso mesmo, quando você escutar o que é V6, V8, W16, o que é isso? O que muda na sua vida? Fica ligado no vídeo que eu vou te ensinar. Roda a vinheta. Para começo de conversa, quem tem acompanhado aqui o nosso canal já deve ter passado pela nossa primeira aula lá de motores a combustão, onde eu explico qual que é o ciclo dos 4 tempos, né, do motor Otto, do ciclo Otto. E hoje eu queria trazer para vocês mais uma curiosidade, na verdade. Muita gente se pergunta o que significa a quantidade de cilindros. Às vezes quando você ouve falar que um veículo é V8, é V6, o que significa isso? O que isso influencia no veículo? O que muda no motor quando você diz que ele é V8, ou que ele é V6, ou que ele é em linha? E é isso que você vai aprender hoje aqui com a gente, ok? A configuração dos cilindros. O que é a configuração dos cilindros? É justamente essa disposição, como a montadora ou a empresa que produziu aquele motor arquitetou aquela árvore de manivelas para usar uma determinada quantidade de cilindros e disposta da maneira que eles acharam mais convenientes. Ao longo do tempo isso se desenvolveu com diversas opções e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, dar uma repassada em como que funciona, o que significa cada configuração. Mas antes, pessoal, quantidade de cilindros, qual a importância, qual é a influência fundamental que isso tem? Primeiro a gente tem que remontar aos primórdios, né, dos motores a combustão, lá no pré-guerra, quando houve, né, esse advento dos motores a combustão, e nós tivemos ali diversos projetos na época que traziam diversas configurações. Basicamente, é uma coisa que eu já tratei também em um dos meus vídeos, a eficiência dos motores a combustão é baixíssima, né? Muito baixa, próxima ali dos seus 30%. E quando esses motores foram lançados, começou-se, né, surgiu a necessidade das diversas melhorias que os consumidores buscavam nos veículos, e cada vez mais as montadoras se inovando para trazer melhor performance, melhor conforto, segurança para os seus usuários, seus consumidores. E como não existiam ou eram muito caras na época as tecnologias que nós temos hoje de injeção direta, de turbo compressor, aumentar a eficiência desses motores sempre foi muito difícil, uma tarefa muito árdua para os engenheiros que tinham poucos recursos, principalmente de fabricação, e claro, né, algumas invenções que revolucionaram os motores. Mas na época, pelo que se tinha, a forma mais conveniente de se aumentar um pouco a potência desse motor era realmente aumentar o número de cilindros ou aumentar a cilindrada. Mas o número de cilindros ele influencia não só na entrega de energia do combustível para o eixo, né? Como eu disse na nossa primeira aula, tudo é uma transformação de energia. Então, quanto mais cilindros você tem no motor, acontecendo todos aqueles ciclos lá que eu descrevi para vocês, mais energia vai estar sendo entregue ali para o eixo, melhor performance esse motor vai ter. É claro que isso vai trazer naturalmente um consumo maior de combustível. Como eu disse, a cilindrada está relacionada com o volume deslocado, então quanto mais volume, mais consumo de área e combustível, consequentemente, né, maior custo de operação. No entanto, na época, a preocupação com o combustível não era tanto, e muito provavelmente a demanda surgiu muito mais preocupada com o conforto e desempenho, e um número maior de cilindros, além de entregar essa potência extra, ele também consegue
balancear um pouco mais o motor em relação à vibração, tá? Isso é muito importante entender, porque esse conceito de vibração até passei na outra aula, mas essa vibração ela diminui conforme você coloca mais cilindros trabalhando ali, porque você consegue equilibrar as forças envolvidas ali nos processos, ok? Bom, pessoal, então esse era o intuito. Além da potência, você tinha a vibração, que naturalmente traz mais conforto para quem está conduzindo, né? Um carro que vibra menos. Além de status, outros nuances que na época a gente não precisa relembrar aqui, mas levaram as montadoras a aumentar o número de cilindros e também dispor esses cilindros de formas inusitadas, de formas diferentes, que você vai entender agora. Como podemos ver, esse aqui é o motor que eu uso na capa do nosso curso, né, pessoal? Um motor convencional em linha. E o que quer dizer eu falar que esse motor aqui ele é em linha? A imagem da direita aqui acaba dando um spoiler, né? Esses cilindros aqui, ó, que assim como eu expliquei na primeira aula, é onde acontece todo o ciclo de combustão do motor. Então cada um desses cilindros aqui passa por aqueles 4 ciclos do motor, 4 tempos, né? E nesse caso aqui eu trouxe esse motor porque, além de ser o mais utilizado no mercado, ele tem a configuração mais simples, né? Que é realmente em linha. Se você pegar aqui, os cilindros estão alinhados, né? Normalmente os motores trabalham numa posição bastante vertical, mas ao longo dos anos nós tivemos aí diversos exemplares de motores trabalhando com ângulos menores do que 90 graus aqui. Isso para facilitar alguns outros aspectos de lubrificação e tudo mais. E coisa das próprias montadoras, né? Preferiram fazer assim. Mas normalmente o motor em linha você vai encontrar ele muito parecido com esse daqui. Para quem não sabe, isso aqui são as bobinas de ignição. Ó. Cada bobina faz o seu trabalho em cada um dos cilindros, e esse aqui é um recorte, não necessariamente do mesmo bloco, mas um bloco aqui de um motor 4 cilindros em linha, tá? Pessoal, quem gosta de carro, já acompanha, sabe, por exemplo, que nós temos aqui no nosso mercado nacional, tivemos, na verdade, diversos veículos que foram fabricados em linha com mais de 4 cilindros, né? O Opala mesmo é um exemplo claro disso, quem conhece, quem gosta já sabe, e diversos outros veículos, picapes, Fords, muita coisa saiu com motores 6 cilindros em linha. Então isso aqui basicamente não mudaria o conceito, né? Mas você teria aqui outros 2 cilindros extras aqui, formando um motor 6 cilindros em linha, tá? Mas a ideia aqui é passar para vocês a configuração, como que funciona, o que quer dizer um motor em linha. Então quando você ouvir dizer, já vai saber. Isso aqui provavelmente o motor do teu carro, se ele é um veículo nacional produzido recentemente, né? A maioria vai ser motor 4 cilindros em linha. Agora foi introduzido no mercado nos últimos anos o motor 3 cilindros em linha, né? Diversos veículos, Ford, Volkswagen, Fiat, utilizando motores 3 cilindros em linha, que é muito parecido com isso aqui também, só que tem um cilindro a menos aqui, né? Você tem somente 3 desses dispositivos aqui realizando os processos da combustão, né? Próximo motor, eu acho que deve ser, não é o mais utilizado, mas eu acho que deve ser o mais famoso, né? Quem nunca ouviu falar do motor em V? Quem nunca escutou na vida, mesmo que nunca tenha ouvido falar em nada de carro, já escutou o termo V8 ou V6 na sua vida, né? Sempre remete normalmente aos carros mais potentes, mais luxuosos e tudo mais, mas é uma configuração que foi bastante usada ao longo da história também, e hoje, claro, normalmente se emprega em motores com mais alta performance, mas isso tudo aliado a diversas outras tecnologias, não só
os cilindros. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Bom, primeiramente, né, a minha ideia aqui é passar para vocês o que significa esse V aqui. Né? Para quem é esperto, já observou aqui as duas imagens, então você já percebeu o que está acontecendo aqui. Mesmo sem saber, mesmo sem ser mecânico, é muito fácil de entender que existe aqui alguma coisa, né, nesse sentido aqui, e existe outra coisa nesse sentido aqui. Se você é mecânico, você sabe que está se tratando dos cilindros, né? E aqui a imagem da direita não deixa essa informação passar. Assim como nós vimos no bloco, na imagem anterior, em linha, aqui nós temos uma disposição mais excepcional, digamos assim. Como vocês podem ver, se você traçar aqui uma linha até o eixo, desculpa gente, minha linha ficou horrível, tá? E outra linha aqui até o mesmo ponto no eixo, é como se formasse um V aqui, né, pessoal? Muito fácil de entender. Ah, mas isso aqui, esses três não estão em linha, então por que não é motor em linha? Pessoal, isso aqui é basicamente só nomenclatura, tá? É o jeito que se chama. É claro que esses três cilindros que você está vendo aqui estão em linha, mas o conjunto em si forma um V, porque do outro lado, né, na imagem não é visível, mas do outro lado você tem outro dispositivo desse aqui, outra face como essa aqui, contendo outros 3 cilindros. Então esse aqui no caso é um motor V6, porque ele tem 6 cilindros, 3 de cada lado, e a configuração dele é em V. Isso vale a mesma coisa para o motor V8, tá? A diferença é que aqui você vai ter 4 de cada lado. O motor V10, mesma coisa, com 5 cilindros de cada lado, 10 no total. O V12 e por aí vai. Inclusive, muito pessoal não vai conhecer, mas tem um motor, se eu não me engano, da BMW, que é V16. Não confunda com o W16 da Bugatti, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas o V16, se eu não me engano, é BMW, tá? Não emplacou muito, mas era um motor em V, com 8 cilindros de cada lado, né? Imagina só o tamanho, né? O peso dessa máquina. Então, aqui, ó, muito fácil de entender o porquê que se chama em V, né, pessoal? Não tem dúvidas disso. O motor Boxer, eu trouxe aqui 2 imagens, né, pessoal? Está muito claro aqui também de entender, mas não tinha exemplo melhor para mostrar para vocês do que o motor do nosso Fusquinha, né? Isso aqui, para quem não conhece, é um motor de Fusca, tá, pessoal? Esse motor de Fusca, né, no caso lá, normalmente é empregado, é um motor traseiro, né, projeto do Fusca e todos os derivados aí refrigerados da Volkswagen na época utilizavam motor traseiro. E a peculiaridade desse motor aqui, pessoal, na foto da direita você vai ver um corte, né? Nesse caso aqui eu não coloquei o bloco porque fica mais difícil de ilustrar. Aqui você está vendo um corte, ó, os cabeçotes estão aqui montados, não é o mesmo motor, tá? Não preciso nem falar, esse aqui é de outro completamente, com uma tecnologia muito mais avançada, mas a disposição dos cilindros aqui é a mesma, tá? Isso aqui é um motor Boxer 4 cilindros, né? Não preciso nem falar, o do Fusca também é, esse aqui no caso é da Subaru, mas você pode perceber aqui que os cilindros eles trabalham na horizontal, eles trabalham deitados, né? Desculpa a palavra aí, mas eles trabalham na horizontal. E isso configura um motor Boxer. Ele tem um sistema de lubrificação muito característico, né? Os pistões ficam praticamente mergulhados aqui, boa parte no óleo, então tem suas peculiaridades, suas aplicações, e diversos veículos aí do mercado saíram com motor Boxer. O Fusca com certeza é o veículo mais famoso, mas nós temos diversos modelos da Porsche que saíram com motor Boxer no início, então praticamente todos. Depois, hoje em dia acho que ainda sai diversos modelos da Porsche, principalmente alguns de alta performance saem com motor Boxer, tá? É muito utilizado, principalmente pela sua facilidade de manutenção, né, o do Fusca no caso. É um motor de muito sucesso, tá, pessoal? Tá cheio de defeitos. Hoje em dia, se você fala em eficiência, se você fala em
em poluição, né, efeito estufa, tudo isso aqui não tem nem como, ele nunca jamais vai atingir os níveis que hoje são exigidos, né, tanto de emissões quanto de desempenho, né. Mas galera, é muito importante salientar que esse motor aqui ele foi muito utilizado, diversos veículos utilizaram esse motor, a manutenção dele era muito simplificada, né, foi feito para uma época, um período difícil, né, o Fusca foi projetado logo no pré-guerra, se eu não me engano, e a ideia aqui era ter um carro barato, de fácil manutenção, e ele cumpriu muito bem esse papel, emplacou demais, vendeu muito, competiu durante muito tempo com motores em V, motores em linha, e mesmo assim continuou perpetuando o mercado por muitos e muitos anos, principalmente no Fusca, né, que foi parado de fabricar, se eu não me engano, em 96, tá? Depois, hoje, claro, a gente tem Subaru, tem Porsche com motorboxer, mas são carros um pouco mais premium, menos acessíveis para a população geral. O Fusquinha não, o Fusquinha está aí, todo mundo conhece, e quando você vê um Fusquinha, saiba que aquilo ali carrega uma tecnologia que é muito arcaica, muito simples, mas ó, cumpriu muito bem o seu papel, e durante anos e anos foi quase que unanimidade no mercado, ok? Esse motor aqui é muito peculiar, tá? Normalmente o pessoal não vai conhecer, foram poucos modelos no Brasil, se eu não me engano, chegaram a importar alguns exemplares, mas foi emplacado em alguns modelos da Volkswagen, né? Principalmente na linha intermediária, aí, Golf, Passat, utilizaram esse motor chamado VR6. É meu nome favorito, eu dei o nome da minha oficina por causa desse motor aqui. E a configuração dele, pessoal, é muito peculiar, né? O bloco está aqui do lado direito e não me deixa mentir. Pessoal, isso aqui pode não parecer, tá? Mas ele é um motor em V, né? Primeiramente, imaginemos aqui a linha que nós traçamos lá no motor em V e traçando aqui da mesma forma com a outra linha de cilindros, você tem um mini V, né? Um V mais fechadinho. E essa é justamente a peculiaridade desse motor. Ele é um motor configurado em V, mas a diferença é que o grau que separa as duas linhas aqui desse V é muito pequenininho, se eu não me engano é 5 graus somente. Então ele é um motor em V, mas que queria ser um motor em linha, né? Como vocês podem ver aqui, né? Ele não é disposto em linha, não podemos chamar ele de motor em linha, porque os pistões trabalham, né, em uma linha que é paralela aqui uma a outra, mas não é aqui coincidente aqui. Então você tem 3 cilindros de cada lado, formando um V aqui, que é um V com um grau muito pequenininho, e esse motor foi batizado de VR6 pela Volkswagen, por ter 6 cilindros e ter essa configuração entre um V e um motor em linha. Ele está ali no meio do caminho. Muito interessante isso aqui, tá, pessoal? Quem tiver a oportunidade de pesquisar sobre esse motor, que é muito legal, desempenho muito bacana, o pessoal muita gente que gosta de preparar aí a linha de Volkswagen, tira muita potência desse motor aqui, dá para fazer uns projetos bem legais, tá? Por último, pessoal, não menos interessante, né? Nós temos esse monstro aqui, um motor em W, muito utilizado pela Bugatti, né? Eu não vou saber te falar aqui se tem outras montadoras que utilizam esse tipo de configuração, mas o mais famoso com certeza é o motor W16 da Bugatti. Vou até colocar aqui, ó, em homenagem, tá? W16 da Bugatti. Esse motor, com certeza muito grande, né? Ele conta com 16 cilindros, né? Imagina. Eu falei anteriormente do motor BMW que saiu V16, muito provavelmente muito mais comprido, muito maior em termos de tamanho. Mas esse aqui recebe uma configuração que lembra um pouco o VR6, né? Que é a disposição de cada lado, mas ele contém duas faces dessa, né? 2 cabeçotes aqui para cada um desses
desses 16 cilindros, né? 8 de cada lado. Então são 16, e por ser aqui dispostos como uma espécie de W, né? Se você traçar as linhas aqui, cada linha faceando aqui com o cilindro, é como se formasse um W aqui. Isso aqui também eu não preciso nem falar, né, gente? Isso aqui nós estamos tratando de um veículo quase que exclusivo no mercado, muita potência, muito desempenho, e a função dele é só essa. Tá? Eu já vi alguns vídeos aí, esquece consumo, esquece vários aspectos aí que você se preocuparia em um carro convencional. Esse motor aqui não te permite, ele está ali falo só, né? Parece que é uma coisa boa, mas para quem gosta é sempre muito legal. Mas a ideia aqui é somente desempenho, potência e nada mais. Então você tem um motor com uma quantidade elevada de cilindros, entregando muita energia, e ao mesmo tempo você traz todas as tecnologias modernas de injeção de combustível, de ignição, sistemas de arrefecimento mais modernos. Então você consegue extrair uma eficiência muito superior ao que você conseguiria se você pegasse lá atrás, lá no pré-guerra, e fizesse um motor W16. Você só ia ter tamanho e tal, até poderia conseguir alguma coisa mais atrelado a todas as tecnologias que vieram, né, contemporâneas. Você tem isso aí que você está vendo na sua tela, que é um monstro. Eu vou colocar aqui na tela, não vou me lembrar agora qual que é a potência desse motor, mas é um número absurdamente surreal. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês o que é taxa de compressão, e vou trazer também alguns outros aspectos relacionados a esse funcionamento do pistão da câmara de combustão. E para você que ficou até aqui, que teve a paciência, eu quero agradecer antes de mais nada, mas não posso deixar de pedir o teu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Nós vamos trazer esse curso aqui completo de funcionamento do motor a combustão. E hoje demos mais um passo. Agora você já sabe, quando você escutar V8, V6, W16, você já sabe o que é e vai lembrar do postinho mecânico. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é para não perder nada. Muito obrigado e até a próxima.